mundo está a decorrer uma autêntica crise de semicondutores e teme-se que isso poderá afetar em muito os preços dos novos dispositivos, telemóveis e computadores. Hoje queria analisar convosco não uma, mas duas empresas ligadas ao fabrico de semicondutores. Olá a todos, bem-vindos ao canal Milionária em 10 anos. O meu nome é Lina e hoje eu queria comparar convosco duas empresas que fabricam semicondutores, a TSMC e a Samsung. Esta será a rubrica Stock Battle, onde duas empresas estarão frente a frente a competir pela nossa atenção. E nós, analisando as duas, vamos tentar perceber qual é que poderá ser o melhor investimento. Aproveito para relembrar que isto não é uma sugestão de investimento, é apenas sim a minha análise a duas empresas. E hoje vamos começar pelo Stock Battle entre TSMC e a Samsung. TSMC é uma empresa taiwan de fabrico de semicondutores que são utilizados em, por exemplo, computadores e telemóveis e tem como clientes empresas como a Nvidia, a Apple, a AMD e a Huawei. Foi fundada em 1987 e hoje em dia é a maior fabricante de semicondutores do mundo. Em 1993, entra na Bolsa de Taiwan e mais tarde na Bolsa dos Estados Unidos. Hoje em dia, esta empresa não lança produtos com a sua própria marca, comprometendo-se assim a não competir com os seus clientes. Lucra desenvolvendo e fabricando os chips que são utilizados nos dispositivos modernos e a receita principal advém de chips de 7 e 16 nanómetros. No ano passado, a empresa começou a produção de chips de 5 nanómetros e, a partir de 2022, pretende começar a produção dos de 3 nanómetros, provavelmente muito antes da concorrência. Idealmente, pelo menos. Isto dos 7, 5, 3 nanómetros tem a ver com o tamanho dos transistores utilizados. E quanto menor, menos energia é necessária e maior a quantidade que nós conseguimos colocar num processador, resultando assim numa maior produtividade. Por exemplo, o iPhone 11 tem cerca de 8,5 mil milhões de transistores de 7 nanómetros. Portanto, a lógica geral é quanto menor, melhor, mas não é 100% linear. Por exemplo, os chips da Intel de 10 nanómetros conseguem alocar mais 5% de transistores que os de 7 da TSMC. No caso da Intel, contudo, eles são distribuídos de uma forma mais compacta, resultando assim também num sobreaquecimento ou num aquecimento mais rápido. O grande catalisador para a TSMC foi o facto de existirem várias empresas de semicondutores que não tinham fabrico próprio, ou seja, precisavam de fábricas, o que fez com que a TSMC tornasse o fabricante principal para empresas de chips mais conhecidas. Em termos de receita por tecnologia, conseguimos ver que 13% da receita da TSMC advém de chips de 28 nanómetros, 17% dos 16 e a maior parte corresponde aos de 7 nanómetros. Os chips de 7 nanómetros começaram a ser produzidos em 2016 e são utilizados, por exemplo, pela Apple e pela AMD. Os de 5 nanómetros são os chips mais recentes, mas também bastante promissores e para já são utilizados, por exemplo, no iPhone 12 e nos modelos mais recentes da Huawei. Metade da receita dos chips é relativa aos smartphones, sendo que 21% disso corresponde à Apple. 31% da receita corresponde ainda ao HPC, High Performance Computing, e temos como exemplo a Nvidia e a AMD. A TSMC tem 28% da share do mercado de fabrico de semicondutores por contrato, sendo que a seguir temos outra empresa de Taiwan, que é a UMC, que tem 13% de share do mercado. A Samsung é concorrente direta da TSMC e neste mercado tem uma parte de 10%. E porquê que a Samsung é uma das concorrentes mais diretas da TSMC? Porque ambas focam-se nas produções de chips de 7 e 5 nanómetros. E as duas estão na corrida de lançamento de chips de 3 nanómetros. Em 2020, o mercado dos semicondutores apresentou resultados que superaram expectativas. A receita total mundial ultrapassou os 440 bilhões de dólares, um crescimento superior a 5% em relação a 2019.
Em 2021, a previsão do crescimento da receita para empresas deste setor varia entre 6% a 20%, sendo que IoT, Internet of Things, ou Internet das Coisas, e 5G terão muito impacto nisso. Isso pelo menos segundo o estudo da KPMG Semiconductors Global Research. Samsung, por sua vez, tem o seu negócio extremamente diversificado, sendo que, para além dos semicondutores, produz ainda eletrodomésticos, telemóveis, equipamento médico, etc. Daí ser um pouco difícil comparar as duas diretamente. O crescimento de 2020 certamente foi muito acelerado pela pandemia. De acordo com o estudo da KPMG, 63% das empresas aumentaram o uso da cloud, de nuvem e ou da automação. Mas, como já referi, IoT e 5G vão continuar a ser grandes catalisadores para o crescimento da receita das empresas ligadas aos semicondutores. Conseguimos ver que a receita da TSMC aumentou em 21,9% e a da Samsung em 5,61%. No que toca à margem, a TSMC também lidera, tendo margens bem superiores à dos concorrentes. A margem de lucro líquido da TSMC é de 39,48% e a da Samsung é de 10,47%, sendo que a Intel fica ali no meio e tem uma margem de cerca de 27%. Despesas com R&D, Research and Development, têm crescido, o que é normal e até é positivo para empresas de crescimento. Mas a Samsung canaliza muito mais dinheiro para isso. Em termos de ativos, passivos e dívidas, ambas as empresas parecem ter a situação controlada. Têm cash, dinheiro nas contas, e os ativos cobrem os passivos. A receita operacional tem vindo também a crescer e cobra as despesas de capital, o CAPEX. Sendo que as duas empresas já anunciaram o crescimento dessas despesas de forma a aumentar a produção de semicondutores. A ideia, basicamente, é tentar construir mais fábricas. No entanto, este crescimento não será muito rápido porque a construção de novas fábricas certamente irá levar o seu tempo. Os dividendos são pagos por ambas as empresas, sendo que o dividend yield da TSMC é de cerca de 1,41% e a da Samsung é à volta de 1,65%. Em termos de comparação de preço, incluindo também aqui a Intel, nós podemos ver que a TSMC parece muito mais cara que as outras duas. Parece que a expectativa do crescimento da procura dos semicondutores e o consequente crescimento da própria empresa TSMC já está um pouco incluído no preço da ação. Se compararmos aqui entre os diferentes rácios, a TSMC claramente é a mais cara do setor. Há também alguns riscos associados. No caso da TSMC, por exemplo, é a relação entre a China e os Estados Unidos. A concorrência entre a TSMC e a Samsung pode também ser considerada, de um certo ponto de vista, um risco, porque as duas estão empenhadas na investigação e produção dos novos semicondutores. E quem é que irá ganhar essa batalha, não sabemos. É um pouco difícil prever quem será o líder do setor, tendo em conta que a TSMC parece estar a liderar, contudo, a Samsung está fortemente empenhada e canaliza muito dinheiro para a investigação. E quem sabe poderá roubar a liderança. Por fim, a própria Intel, de uma certa forma, também é um risco para estas duas empresas. Até agora, a Intel tem tido um modelo de negócio diferente, ou seja, produz chips com a sua própria marca. Mas se a mesma abrir as portas das suas fábricas para produção de chips para outros, uma espécie de white label, isso certamente poderá ter um grande impacto no setor. Conclusão, a TSMC parece estar a dominar claramente esse setor e parece que nada ameaça os seus contratos com AMD, Apple, entre outros. Mas também em termos de preço, é a mais cara. E atenção, não estamos a falar de preço absoluto, mas sim em termos de rácios. Eu não dou recomendações de investimentos, mas espero mesmo que este battle tenha sido útil e ajude a tomar uma decisão no caso da dúvida entre as duas. Partilhem comigo nos comentários quem para vocês é o grande vencedor. Por hoje é tudo, bons investimentos e que a força do juro composto esteja convosco. Desenvolvimento.